Alô, minha gente, meus ouvintes, hoje, dia 1º de novembro, penúltimo mês do ano, tem muita gente comemorando, né? Porque o mês de novembro tem 3 feriados. Um é no sábado, né? Mas mesmo assim é feriado, né? Quem era acostumado, que a maioria do povo brasileiro trabalha no sábado, e quem trabalha no sábado, no feriado, recebe dobrado, né? Muito bom. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Então hoje pretendo falar aqui algumas coisinhas sobre... Temos vários assuntos aqui para falar, mas não vai dar para falar muita coisa porque vamos ter que limitar o tempo aí em torno de 22, no máximo 25 minutos, né? Que ninguém também é de ferro. Ficar ouvindo os pitacos do Clóvis Deitos. Como me disseram para mudar o canal para Pitacos do Clóvis Deitos. Já tem seguidor falando isso. Agradeço. Então, eu tenho pela ordem aqui, falar sobre voltar a falar, né, porque essa é uma preocupação minha e de muita gente, sobre a questão do déficit do governo, né, que tá de arcabouço fiscal, vocês já ouviram falar? No tempo passado, quando se ia para forca, chamava calabouço, aquele lugar que a pessoa vai ser degolado, calabouço. Então tem muita gente aí falando que o plano do Haddad, o Haddad banqueiro, ou puxa-saco dos banqueiros, né? Dos rentistas, como também me falaram que eu só falo banqueiro, mas é os rentistas que vivem de renda, né? Que é o certo, é que se falar rentista pouca gente sabe, e banqueiro é mais fácil, né? Todo mundo sabe, mas eu tenho que explicar. Rentista é todo mundo que vive de renda, e muita gente que vive de renda não é banqueiro. Então, rentista abrange todo mundo que vive de renda. Os que vivem de renda enorme mesmo são banqueiros, né? O resto vive aí. Se é apenas 1 milhãozinho no banco, né? Nem rico é considerado, né? 1 milhãozinho. 1 milhãozinho no banco. Aí, beleza. O déficit é uma preocupação que assusta muita gente. Deveria, pelo menos, assustar, né? Talvez não assuste quem vote assim, gosta de votar nos representantes dos banqueiros, né? Daqueles que, por exemplo, na data de ontem, como é que fala? Rejeitaram uma medida que era para normatizar a tal de reforma tributária, que reforma tributária nunca foi, né? Reforma tributária sem cobrar imposto dos ricos não existe. E aí quando foi proposto ontem a regulamentação para cobrar imposto dos ricos de 0,5%, 1%, 0,5% a partir de 10 milhões, 1% a partir de 40 milhões, até eu não estou com o mapa aqui, não peguei, desculpa, foi um erro, e a partir daí 1,5%. Mesmo assim não passou porque os políticos representantes eleitos pelos banqueiros, né? Os banqueiros que às vezes trabalham de camelô, tudo mais, né? Houve um caso aí que, pelo menos um caso que foi mostrado nos galãs feios, mostrando que o camelô perdeu a banca em São Paulo, mas ficou feliz porque não votou no PT. Foi o prefeito em quem ele votou, tirou a banca dele. Eu prefiro perder minha banca do que ter votado no PT. Não sei. Também não tenho preferência, não tenho partido, então não posso falar nada, né? Mas é estranho quando você, como eleitor, você vota nos candidatos dos rentistas, né? É assustador. Então, existe a preocupação, porque na proposta que está no governo, do Haddad para o Lula, ele quer fazer com que não seja mais, como é que diz, seguida à risca o BPC. BPC é uma sigla
de benefício de prestação continuada. Na verdade, é um benefício para os pobres, não precisa saber o nome. Benefício para os mais pobres, os deficientes e aqueles que não tiveram previdência e hoje dependem, cuja renda em casa seja abaixo de 1/4 do salário mínimo, ou seja, quem tem a renda em casa em valores inferior a R$ 350 por pessoa tem direito ao BPC. Pobres extremos, né? Pobres extremos. E mesmo assim o Haddad já cortou 800 mil beneficiários e pretende cortar mais, não quer seguir isso. E a maior preocupação, e aí me atinge, mas eu não estou aqui para fazer só live defendendo os meus interesses, preciso pensar no interesse coletivo, mas eu acredito que a maioria, são muitos milhões de aposentados, ele não quer mais que os aposentados que ganham até um salário mínimo tenha reajuste de acordo com o reajuste do salário mínimo. O salário mínimo esse ano, se for para 1.480, por exemplo, mas a inflação pede para o salário mínimo ir para 1.450, a inflação foi de 5%, então seria aí na faixa de 1.470, 1.470 e o 1.470, vamos pensar. E dá um reajuste, joga o salário mínimo aí para 1.490, 1.500, que é mais ou menos a previsão, se der um aumento real, ele não quer que os aposentados que ganham o salário mínimo acompanhem esse reajuste do salário mínimo. Não dá para entender, porque no futuro, quem pagou a previdência por um salário mínimo vai aposentar por menos de um salário mínimo. Estranho, né? Muito estranho, né? E o que é mais estranho ainda, que todo brasileiro não sabe, e aí é quase unanimidade não sabe, é que o brasileiro paga um trilhão, T de Tereza, de juros para os rentistas, eu chamo de banqueiro para todo mundo entender, porque são os bilionários, maioria de milionários para bilionários, né? Tem milionários, mas a maioria são bilionários, os grandes montantes são de bilionários, são inclusive de bancos, os bancos pegam o meu dinheiro, o seu dinheirinho, lá que tem lá a poupancinha nossa e coloca aplicado no Tesouro Direto. E esse Tesouro Direto, o governo paga R$ 1 trilhão do dinheiro público de juro para eles. E aí ninguém propõe diminuir esse juro, tá? A inflação vai ser aí prevista a inflação em torno de 4,7, 4,5, 4,5%, né, por cento. Menos de 5%, enquanto os rentistas ganham 11% de aplicação no Tesouro Direto, o dobro da inflação. Isso é preocupante, porque se você deixa de dar reajuste para os aposentados, que é desvincular a aposentadoria dos aumentos, né? Dos aumentos, e aí pagar os bancos sem procurar nem o porquê de pagar tudo isso. Ou seja, a preocupação é pagar os rentistas, os pobres, quer desvincular inclusive o valor do SUS, o valor da educação. É assustador. O povo precisava saber essas coisas, né? A alegação dele, aí você fala, mas ele não tem uma alegação? Tem uma alegação. Ele fala que se o Brasil arrecada 3 trilhões, não pode gastar 3 trilhões e 300, por exemplo, 3 trilhões e 200. É importante saber que, por exemplo, na China, porque senão um dia o país que fica gastando mais do que arrecada, um dia sofre inflação e para de crescer. A China nunca se preocupou com tanto que arrecada, tem déficits, arrecada menos do que gasta há pelo menos 40 anos. E nunca aconteceu isso que ele está falando. Entendeu? Não é verdade. A União Europeia, os países da União Europeia, basicamente a Europa Ocidental, a Europa banhada pelo Atlântico, como costumam falar, ou pelo Mediterrâneo, como é o caso dos países do Sul, Itália, Espanha, França. A França é banhada pelo Atlântico no norte, tá?
Então, Alemanha e tudo mais, eles têm déficit no orçamento de pelo menos 5% há anos, desde que formaram o euro, entendeu? Não sei exatamente assim, porque não é da minha área, mas há muitos anos. E ninguém fala para eles diminuir os gastos, até porque não tem como, entendeu? Os Estados Unidos esse ano, por exemplo, vai ter um déficit no orçamento é, de quase 8%, está previsto, tá encerrando o ano com 8% de déficit do orçamento. E ninguém está preocupado. Agora o Brasil não pode ter nenhum déficit. Não pode gastar com BPC, não pode ter reajuste para aposentadoria. O Brasil não pode. O Brasil está querendo se tornar assim um Chile, tem mais o que lá, um Milei, onde o povo não tem direito a nada, tudo é para os bancos. Tudo é para os bancos. Daqui uns dias, e para isso tem que arrecadar. Daqui uns dias, eu falo isso há uns 20 anos, escrevi um texto que eu tenho aqui, que nós vamos ter a oportunidade de pagar pedágio em passarela. E maior cidade maior, eu tenho aqui muitos que me acompanham, que não moram em cidade grande, mas quem mora em cidade maior usa passarela várias vezes ao dia, às vezes, somente para ir voltar ao trabalho. Nós vamos ter que pagar pedágio em passarela. Na capital de São Paulo, paga-se para usar a Praça do Ibirapuera, gente. Ibirapuera, algo público, onde o povo ia para caminhar, agora paga-se para entrar lá. Entendeu? Bom, mas o povo está feliz, até porque reelegeu o prefeito que fez isso, né? Então, beleza, mas a gente tem a obrigação de combater tudo isso, porque não é justo, né? Bom, o povo deveria ter direito, o brasileiro deveria saber exigir os seus direitos, certo? Mas então a minha preocupação maior é essa, dedicando metade do tempo a falar sobre isso. Espero que o povo tenha essa consciência. Prometo que vou debater isso por muito tempo. Quem tiver alguma dúvida sobre os termos usados aqui, por favor, escreva na live abaixo. Por falar em live, se inscreva, entra no celular, acesse minha live pelo celular e se inscreva no meu canal. Preciso fazer 50 pessoas para poder ter um nível maior de privilégio no YouTube, né? Inclusive fazer live ao vivo, se for preciso. Precisa ter 50 inscritos. Rapaz, aqui ainda não tem. Rapaz iniciante não tem. Eu vou ter 50 mil. nem penso, né? Bom, outra coisa que já se falando muito, né, de ontem para hoje, o Lula teve ontem uma reunião com todos os governadores lá no Palácio do Planalto, né? Planalto. E a questão do SUSP. Tem o SUS e é um SUS com P na frente. O SUS é Sistema Único de Saúde e o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Os governadores não querem, né? Porque é quase unanimidade, acho que isso é interferência do governo federal nas polícias, nas queridas polícias dele, nas honestas e competentes polícias que o Estado tem, né? Que obedecem rigorosamente o governador, faz tudo que o governador quer, né? Basta ver na Bahia, por exemplo. A polícia que mais mata é da Bahia, do PT. Provavelmente faz tudo que o governador quer, né? Vai saber, né? A gente não sabe, né? Mas é por aí. E esse Sistema Único de Segurança Pública quer unificar algumas tarefas da polícia, das polícias, que no Brasil tem não sei nem quantas dúzias. Começa pelas guardas civil, que é do município, que cada prefeito tem a sua, parece quase uma milícia pessoal de cada prefeito que está lá, né? Em alguns lugares, não todos, mas a maioria, né? São polícias do prefeito e da prefeita, não é da prefeitura, mas de quem está no comando naquela época. E vai para a polícia civil, polícia militar, aí a polícia militar pela lógica, né? Que é a que está na rua acompanhando ao vivo se tem gente cometendo crimes, e daí vai para a polícia civil que investiga os crimes, né? Aqui a polícia civil é aquela polícia judiciária que quando
o preso está lá, que se constata a prisão e o juiz constata que vai deixar o cara preso, a Polícia Civil sai em campo para investigar os crimes, as mortes, os roubos, né? Para ver se tudo aquilo é verdade e comprovar. Abre um inquérito, né, através do delegado. O delegado comanda a Polícia Civil. Delegado da polícia, delegado que se conhece. Existe o delegado da Polícia Federal. E chegamos na Polícia Federal, né? A Polícia Federal também é uma espécie de polícia, é uma polícia judiciária da área federal, basicamente de crimes que pegam mais de um estado e que abrange, como é que diz, patrimônios federais, né? Verbas federais, dinheiro desviado do governo federal, das autarquias federais, ajuda a Receita Federal a cobrar e tudo mais, né? Ou ajuda os crimes que estão sendo cometidos nas áreas de meio ambiente, coisa assim, tudo a Polícia Federal faz o que pode para ajudar as questões federais. E tem ainda a polícia que eu não falei, que é, inclusive, não falei ainda, mas é a que eu vou falar mais, que é a Polícia Rodoviária Federal, que na proposta do governo agora, do governo federal, do atual governo aí chamado senhor Lula da Silva, para tornar a Polícia Rodoviária Federal polícia ostensiva, né? Como fosse uma polícia militar. Sai por aí prendendo e atirando em tudo que tem de... Tudo como a polícia militar faz, como já se sabe, né? Basta dizer que é suspeito, que não parou, tiro, né? Desconfiou que não parou, tiro. Aí desconfia-se normalmente pela cor, né? Mesmo que ia parar ou não viu, mas é preto, vamos embora dar tiro para ver como é que é, né? E esse é o medo da Polícia Rodoviária Federal, que já matou muita gente no governo Bolsonaro. Aquele caso lá do Giovanildo, lá não é Alagoas, mas como é que fala? É em Sergipe. E agora você já pensou, você está andando nas rodovias federais e a polícia, e de repente você recebe um tiro por trás do seu carro, sabe por quê? Porque você passou e não viu que a polícia mandou parar, e lá vai tiro. Quer dizer, é um negócio que vai assustar muito mais, principalmente se você passou com o vidro fechado e suspeitou que você é um preto. Entendeu? Me assusta. Eu não estou acusando ninguém, mas a gente sabe. Tem especialistas falando isso já, né? Não sou eu. Outra coisa que é preocupante eu vi ontem eu estava assistindo um especialista lá da Universidade Federal Fluminense falando, acho que é Jaqueline, e ela falando lá no canal Fórum TV, sobre a questão que assusta, porque não foi criado ainda um plano de formação de polícia, devia ser criado um plano nacional de formação de policiais, de todas as polícias. Como abordar os brasileiros, como dar cidadania ao povo brasileiro, né? Como muitos países têm, e não sair por aí dando tiro à torta e à direita, prendendo e matando, né? Ou até matando para prender, como ele diz, matando para prender não, porque não se prende morto, mas às vezes até mais matando do que prendendo, né? É assustador, né? E daí não sou eu que estou falando, são os números, né? Basta ver os números dos estados, né? Bahia, por exemplo, é o estado que mais mata per capita, né? Ou de um modo geral mesmo, né? Então, ela falando, devia ser primeiro dada formação de cidadania para todos os cursos de polícias no Brasil, para depois se chegar a ter um plano nacional, né? Um sistema único de segurança pública. Porque senão você vai criar o quê? Vai criar milícias individuais. Hoje, por exemplo, a polícia da Bahia provavelmente, e aí eu acho, né? A polícia da Bahia, a polícia do Ceará, uns governos são do PT há 250 anos, mas são as polícias que mais matam. Ora, se é a polícia que mais mata, presume-se claramente que essas polícias militares não obedecem ao governador, parece-me, né? Não sei que sejam os governadores tenham vontade de matar. Não é possível que os governadores ou até os comandantes dêem essa ordem para matar primeiro, para atirar primeiro, para depois ver quem é, né? Ou se for isso, aí mais do que nunca precisa mesmo criar um sistema único de instruções para as polícias. Ninguém pode ser policial com uma arma na mão, na cintura ou até na mão,
se não passar por esse curso de respeito à cidadania, como tem em vários países. As pessoas sabem chegar no cidadão. Aqui no Brasil não tem cidadania, que você tem obrigação de votar, é a única cidadania que você tem. Brasileiro, a única cidadania que tem é a obrigação de votar. Então fica aí a preocupação, como é que você vai criar uma polícia que pode se tornar uma polícia insubordinada, como já aconteceu no Ceará uns anos atrás, até tiraram no senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes lá, porque eles queriam fazer o que queriam. E pronto. É por conta deles, eles que decidiam, ou seja, não tem comando. São polícias que não têm subordinação, não se subordina a ninguém. São polícias próprias, são armadas, se sente uma força armada, né? E aí faz o que bem quer, não obedece o poder civil. O poder do poder constituído, que é o poder do povo, o poder do voto. O poder máximo de uma nação é o poder da vontade soberana do povo. O povo, através do voto, vota numa proposta de um candidato e todos os demais poderes deveriam ser subordinados a essa vontade soberana do povo. Senão, cidadania já era. Para que cidadania? Prometo voltar semana que vem, hoje é sexta, mais rapidinho, né? E falar alguma coisa sobre o judiciário, que faz parte desse esquema aí de, muitas vezes, tá os casos rodando na semana toda, é venda de sentença, a Polícia Federal acabou desalojando alguns por ordem do STJ, vários desembargadores do estado de Mato Grosso do Sul por venda de sentença comprovada através de milhões, só na casa de um desembargador tinha 2.700.000 dinheiro, mas há casos comprovados de gravação de venda de milhões. Prometo voltar com mais dados sobre isso. Comprometo voltar com a questão vou falar das cobranças de impostos que se davam quando cobrava-se impostos das pessoas que tinham uma renda maior. Esse livro aqui de Tomás Piketty, prometo falar sobre ele. Precisaria uns 10 lives para falar sobre ele, mas prometo falar uma ou duas lives. Na dúvida, respondo alguns posteriormente, né, com os números, para ver de onde vem os direitos sociais do povo, se não do dinheiro, dos impostos cobrados. Como no Brasil só cobra imposto de pobre, é difícil ter direitos sociais e é difícil ter cidadania, tá? Peço like, mas principalmente nesse primeiro momento queria inscrição no meu canal. Entra pelo celular, inscreva-se no meu canal, por favor. Ajude um youtuber a ficar rico, gente. Ajude. Brincadeira, tá? Não ganho nada, só para poder ganhar alguns benefícios de acessar, tá? Dinheiro mesmo não tem monetização. Aí tem muita gente, mas não almejo isso. Tudo de bom, bom final de semana para todo mundo, tá? E vamos que vamos, o caminho é longo. Tudo de bom para todos.